Olá pessoal, então hoje é o corte e costura do nosso pijama agasalho, tá? Esse aqui é um masculino, mas também pode fazer o feminino. Os moldes estão sobre o tecido, esse tecido ele está dobrado, né? Que é uma malha fleece, aquelas mantinhas, está dobrado ourela com ourela. Eu preguei aqui, ó, os alfinetes para o molde não se mover na hora que eu for cortar. E agora a gente vai cortar com margem de costura. A manga aqui, ó, eu vou colocar 1 centímetro em tudo de margem de costura. Na barrinha, eu vou colocar 2 ou 3 centímetros para ser uma barrinha simples. Porém, se você quiser colocar um elástico no punho, aí você vai colocar, por exemplo, 4 centímetros a mais, se o seu elástico for de 4 centímetros de largura, tá? Ou 6 centímetros a mais aqui para baixo, se o seu elástico for de 6 centímetros de largura, para poder fechar o punho, né? Por elastizar o punho. Porque aí, sei, por exemplo, eu tô com um elástico de 4 centímetros, eu coloco aqui, eu vou pregar na margem e vou rebater pro avesso da manga, que aí vai ficar um punho elastizado. As costas aqui eu vou cortar 1 centímetro em volta de tudo. A barrinha é a mesma coisa. Se você quiser colocar elástico, é só adicionar mais margem de costura para baixo, tá? Mas como a minha barrinha vai ser simples, eu vou colocar apenas 2 centímetros, que eu vou passar o overlock e dobrar, não tem segredo. A frente também é a mesma coisa, vou cortar 1 centímetro em volta de tudo, lembrando que a frente e as costas estão na dobra do tecido, ó, essa parte aqui é a dobra, 1 centímetro em volta de tudo, na barrinha 2 centímetros. A calça costas, 1 centímetro em volta de tudo. Aqui, como nós adicionamos margem já para o elástico, eu vou cortar a rente aqui em cima, tá? Depois 1 centímetro em volta de tudo. Na barrinha eu vou colocar uns 2 centímetros, só para dobrar e rebater para trás. A frente aqui também é a mesma coisa, 1 centímetro em tudo. Aqui eu vou cortar a rente, porque nós já adicionamos na aula passada a margem para rebater o elástico. E na barra aqui, 2, 3 centímetros, tá? Para só dobrar para trás e rebater. E se você tem interesse em adquirir as modelagens desse conjunto agasalho, tanto feminino quanto masculino, eu comercializo do tamanho PP ao GG em formato A4 para você imprimir na impressora comum e também em formato plotter para você levar lá na gráfica e imprimir em tamanho real. Lá as modelagens já vão com margem de costura, então os moldes já estão prontos para você imprimir, cortar e costurar. Então agora eu vou cortar para a gente poder costurar. Vamos lá.
Então vamos lá, pessoal, eu vou começar com a parte da blusa, vou tirar os moldes de cima para a gente poder abrir. Como cortamos na dobra, vai sair inteiro, ó. Estende a parte das costas e coloca a frente em cima, porque nós vamos fechar os dois ombros. Esse pijama inteiro eu vou fazer na máquina overlock, porque como se trata de uma malha, fica mais fácil, tá? Vou usar a máquina reta só para algumas coisas. Então, ó, vou começar fechando o ombro e depois o outro. Vamos lá. Fechei. Vou fechar o outro. Fechei o outro ombro também. Agora eu vou abrir, ó, vou estender na mesa para a gente poder colocar as mangas, ó. Vou pegar a minha manga e vou marcar onde é a cava da frente. Vou fazer um pique, ó, para eu saber que ali é a parte da frente, tá? Faço um pique também bem no meio da manga para você saber onde é o meio. Como aí eu não marquei, ó, eu esqueci, mas aí eu vou dobrar a manga e encontro o meio. Vamos lá. Tá vendo? Marquei o pique da cava da frente. Agora eu dobro ao meio para encontrar o meio certinho. Faço um pique, ó. Que é esse pique do meio, a gente vai parear com o ombro lá da blusa. Então, cava da frente e cava das costas. Vou pegar a minha manga. Onde é a cava da frente, eu vou colocar com a parte da frente da blusa. Costas com parte das costas, tá? Porque se colocar trocada, a sua manga ela não vai ter um caimento bom. Vai ficar torta. Aí, ó, eu coloco o ombro, meio da manga com o ombro e já parei debaixo do braço ali, ó. E vou distribuindo, ó, por toda a cava, por toda a extensão. Vamos lá. Essa manga, ela encaixa perfeitamente na cava, então não vai precisar embeber, é só posicionar mesmo, ó. Já levo lá do outro lado do final e vou pareando, vou colocando os alfinetes para a gente poder fechar esta manga. Vamos lá. Vai colocando os alfinetes e agora é só a gente costurar em volta. Ó. Vou fazendo no overlock. Eu sempre vou deixar cortar na faquinha do overlock para eu ter certeza que tá pegando o tecido de baixo também. Até porque nós adicionamos 1 centímetro de margem de costura. O molde que você adquirir vai ter margem de 1 centímetro também de costura. Então é sempre bom cortar na faquinha para você ver que tá costurando tudo. Ó, faz em volta da sua manga inteira. Vou adiantar o processo porque não tem segredo. Costurei a manga, agora a gente vai conferir se não ficou nenhum buraco, nada sem costurar, tá, pessoal? Faz a conferência aí, para quando a peça estiver pronta, você não ter surpresas. Ó, tudo pregado, o ponto da sua overlock tem que estar bem firme, tá? Se você não tiver certeza do ponto da sua overlock, passa no overlock, depois na máquina reta. Ó, então eu preguei dos dois lados a manga e agora é só a gente colocar direito em cima de direito para a gente poder fechar as laterais da blusa juntamente com a manga. Ó, debaixo do braço com debaixo do braço, costura com costura, coloco um alfinete e agora a gente pareia tudo bonitinho. Esse molde, ó, tudo bate,
Tudo pareia certinho, tá, pessoal? Vou colocando os alfinetes nessa parte só para ter certeza. Vamos lá. Ó, então agora é só a gente costurar de fora a fora, tá? Lá da barra da manga até a barra da blusa. Se você colocou alfinete igual eu, nunca esqueça de tirar, tá, pessoal? Porque se bater o alfinete na faquinha da overlock, você vai cegar a sua faquinha e vai ter que comprar outra. Então, ó, vai fazendo de fora a fora. Eu tô deixando cortar um pouco, ó, na faquinha, o tecido, a malha, para eu ter certeza, mesmo eu olhando, eu quero ter certeza que tá pegando, que tá fechando certinho, tá? Ó, passando debaixo do braço e agora fechando a lateral da blusa. Um pijama bem quentinho para esse frio que tá fazendo, né? Então, vamos continuar até o final. Então, finalizei ali na barrinha da blusa. Vou fazer do outro lado a mesma coisa. Tá vendo? Tirando ali o excesso do overlock. Ó, do outro lado ali já vou trazer pronto, que é a mesma coisa. Agora eu vou passar o overlock na barra da blusa, por toda a extensão da boca da barra, ó. E também na barrinha da manga. Isso aí é pra gente poder dobrar pra dentro e fazer a bainha simples, tá? Ó, faz por toda a extensão. Fiz, agora eu vou fazer no punho da manga também, nos dois lados, né? E eu vou fazer também na gola, pessoal. Na gola não tem precisão não, mas eu tô fazendo porque a minha tá abrindo muito. Porque como foi cortado no enviesado, a gola ela é redonda, né? Ou seja, quanto mais eu manuseio, mais eu mexo, mais ela vai abrindo. Eu não quero isso, ainda mais que já é malha. Então ela tá abrindo. Então eu vou passar um overlock ali só para deixar tudo fechado em volta da gola e ela parar de abrir. Então passei em volta de tudo, tá? Agora é só fazer a bainha mesmo. Dobrar aí os 2 centímetros ou 3 centímetros, depende da margem que foi deixada. E aí eu vou costurar as bainhas na máquina reta mesmo. Se você quiser, pode costurar na galoneira, pode costurar na agulha dupla. Então, para bainha tem várias opções aí. Na máquina, vou costurar na máquina reta mesmo. E vai dar tudo certo. Os pontos, eles não estouram, tá, pessoal? Vou colocando alfinete, ó. Fazendo certinho por toda a extensão da bainha.
Vou adiantar o processo. Na manga, no punho lá também é a mesma coisa, ó, dobra para dentro e coloca o alfinete, dobra também, deixa tudo bonitinho dos dois lados para passar a costura. Então aí eu já estou costurando na reta, ó, pelo avesso, passando a costura em cima do overlock. Se você tiver aí as linhas, né, da mesma cor da malha, do tecido que você for fazer, fica mais bonito ainda, fica imperceptível, né? Então aí é só costurando, ó, fazendo a bainha simples. Fiz o retrocesso e agora vai estar pronta aí a nossa bainha, nosso punho simples da manga. Olha como ficou desse jeito. Estou fazendo agora a barrinha, né, da blusa, passando a costura reta em cima do overlock. Se você tem dificuldade, pode utilizar aqueles guias de costura, né? Para sua costura reta não ficar torta. E vai fazendo. Deu o retrocesso no final. E assim fica pronta a nossa bainha da blusa. Bem simples, bem bonito. Tira o excesso de linha. E agora eu vou desvirar para ver como vai ficar. Então ficou desta forma, ó. As barrinhas todas feitas, tá? Tanto da manga quanto da blusa. E agora vai faltar só a gente colocar a nossa gola, essa gola careca, tá? Ó, a bainha simples. Tudo feito, mostrando aí com todos os detalhes para vocês. E agora vai faltar a gola. Pra gente fazer a gola, a gente vai medir o decote das costas, ó, mede reto, de um ombro a outro, vê quanto que tem, tá? À medida que der, você vai multiplicar por 2. Por exemplo, ali no meu deu 22. De um ombro ao outro, no decote das costas deu 22. No caso, 22 mais 22, 44, né? Então, eu cortei uma faixa de 7 centímetros de largura por 44 de comprimento, tá? 2 vezes o decote das costas. E agora eu vou fechar. Coloco direito com direito e passo uma costurinha. No caso, essa faixa minha tem 45, né? Porque eu já deixei margem para poder passar o overlock aí. No final ela ficar com 44. Então agora eu vou dobrar, ó, a nossa golinha costura com costura. Avesso com avesso. Pra mim ali, pessoal, eu vou colocar o alfinete para ficar bom, tá? Ó, vou colocar o alfinete só para não sair do lugar. Eu gosto de fazer desse jeito, porque essa malha aí ela enrola à toa. Então com alfinete eu prefiro fazer assim, ó. Já deixo no jeito para pregar lá no decote da blusa. A costura da golinha vai ficar no meio das costas, tá? Para ficar escondida lá nas costas, ó. Então vou virar minha blusa pro lado das costas, vou achar o meio do meu decote costas, que eu sei que vai ser ali, ó. Então eu pego o alfinete e marco o meio do meu decote das costas.
E a costurinha, a emenda da golinha, vai ficar bem ali no meio das costas. Tem gente que gosta de colocar ela no ombro, então é a gosto, né? E agora, pessoal, a outra parte da gola, você vai dividir a gola no meio, né? Em duas metades. A outra metade vai ficar no meio da gola da frente, tá? Ali eu não marquei não, ó. Vou só marcar o meio do decote da frente também, ó. Dobro no meio, ombro com ombro, coloco um alfinete marcando. As costas a mesma coisa, ó. Marco o meio das costas e agora sim eu venho com a golinha. Colocando a emenda da gola bem no meio das costas, ó. Fazendo bem devagarzinho para vocês verem. A emenda bem no meio das costas e eu já pego bem o outro lado da gola, o meio da gola, e coloco lá no meio da frente. Assim a gente vai distribuir a elasticidade aí da gola. E agora não tem segredo, é só vir, ó, ajeitando todo o decote na gola, pareando bonitinho para nada sair do lugar. E é assim mesmo, tá, pessoal? A golinha ela é menor do que o decote. Então você vai ter que ir esticando e colocando os alfinetes, né? Se você já tiver prática, já pode ir fazendo direto lá no overlock. Mas eu gosto de parear tudo bem pareado, para na hora que eu costurar nada sair do lugar. Porque depois que a gente costura, é perigoso dar buraco. Então eu gosto de colocar os alfinetes aí para eu ter a segurança. Ó, vai esticando o decote e vai pareando aí com a gola. Vão ser 3 camadas, né, de tecido, 3 camadas de malha aí. Porque a golinha ela está dobrada ao meio, aí junta com o decote, né? Ficam 3 camadas. Ó, então vai pareando aí tudo bonitinho em volta da gola inteira. Do outro lado também a mesma coisa. Vai esticando e vai ajeitando. A gente acha que vai ficar tudo franzido, mas não vai não, tá, pessoal? Depois que costura tudo, ela ajeita, ela assenta no lugar. Ó, vai colocando, sem pressa, né, de ser feliz. Vamos lá. Então passei o alfinete em tudo, agora é só costurar na overlock, sem segredo, né? Vamos lá. Sempre lembrar de tirar os alfinetes para não estragar a sua faquinha da overlock, ó. Pareia tudo e coloca. Vai fazendo por toda a volta. E vamos lá, pessoal, dar continuidade ao nosso pijama agasalho masculino e feminino. Ó. E se você está gostando do vídeo, deixa um joinha para poder me ajudar, deixa um comentário, se inscreva no canal para aprender mais sobre modelagem, corte e costura. Ó, então aí eu vou adiantar o processo.
Adiantei o processo, ficou desta forma, tá, ó. Vou colocar no lugar agora, ó. Vocês podem ver que ela ficou bem assentadinha, tá? A gente acha que vai franzir, mas não franze não. É só fazer 2 vezes o decote das costas que sempre dá certo, tá? Agora, pessoal, nós vamos pregar, fazer um pesponto em volta, pregando o overlock lá dentro. Tá vendo o overlock, ó? A gente vai passar um pesponto pelo direito, tá? E esse pesponto ele vai em cima da blusa. Ele não vai em cima da gola. Vou mostrar para vocês. Tá vendo o overlock? A gente vai passar pregando o overlock lá atrás. Pelo direito, ó, passando em cima da blusa, não em cima da golinha, tá? E passa aí por toda a extensão, pregando o overlock lá embaixo para dar certo, para ficar tudo bem assentado, essa gola ficar bem bonita. Esse pesponto aí pode ser com meio pezinho de máquina, pode ser bem rente, aí é a gosto, né? E a linha tem que ser do mesma cor do tecido, da malha, para funcionar, tá? Para ficar bonito, porque essa costura aí ela fica aparente. Ó, vai vendo se tá pegando o overlock lá embaixo e vai costurando por toda a volta aí da nossa gola. E vamos lá que vai dar certo. Então dá um retrocesso, tira o excesso de linha, né, pessoal? E ficou pronta aí a nossa blusa. Vou mostrar para vocês como é que fica, ó. Fiz bem na beiradinha, bem rente mesmo. Aí a gola fica bem assentada, tanto na frente quanto nas costas, ó. Então ficou pronto. Agora nós vamos mexer com a calça. A calça é mais fácil e mais rápido ainda. Ó. Vou tirar os moldes de cima, da frente e das costas e vou costurar os 2 ganchos. Frente e costas, ó. Vou costurar o gancho das costas e vou costurar o gancho da frente. Direito em cima de direito, costuro os 2 ganchos. Deixa cortar um pouquinho na faquinha, para você ter certeza que tá pegando todo mundo. Costurando todo mundo, ó. Costurei. Verifica se não ficou buraco, se a costura tá bem feita, para depois você não ter surpresas. Verificou? Agora você vai colocar a calça em cima, ó. E vai pegar a frente e vai pôr por cima, direito em cima de direito. Fechei também, ó, o gancho dos 2. Coloca em cima direito em cima de direito. Não tem segredo agora. É só costurar as laterais. Vamos lá, ó. Verifica se tá tudo certo. Nessa parte aí, como tá muito grande, ó, muito extenso, eu não vou nem colocar alfinete, já vou costurar direto. Mas se você tem dificuldade, coloca, alfineta tudo, para não ter problema, tá? Ó. Ó, então vamos lá, costurando as laterais. Então eu pego, coloco ali na máquina e já vou pareando tudo, ó. Deixa cortar um pouquinho. Pessoal, peço desculpa pelos barulhos, cachorro latindo, é porque é inevitável, né? Eu não consigo controlar isso. E eu preciso gravar, preciso postar no YouTube para vocês. Então, ó, vou colocando, pareando tudo e fechando as laterais. Vamos lá.
Então, ó, vou fechando até lá na barra. Do outro lado, eu vou trazer já pronto, para não dar problema, o vídeo não ficar tão cansativo, porque é só fechar, né? De fora a fora. Fechei as duas laterais, agora nós vamos fechar o gancho, o entrepernas, ó. Costura com costura, para não ficar torto. Fechou, colocou um alfinete, agora é só ir pareando, ó. Não, também não vou colocar alfinete, porque não tem segredo, é só costurar o entrepernas de fora a fora. E assim a nossa calça já vai estar fechada. Então vou costurar um pedaço aí, ó, para vocês verem. Sempre pareando a barra primeiro, ó, e vai subindo. Chegando no entrepernas. Ó, bem na costura ali, se você quiser passar um reforço também, né? Porque é onde mais descostura, né, pessoal? Debaixo do braço e aí no entrepernas. Então é sempre bom passar 2 vezes um reforço ali bem no entrepernas, para não descosturar, não dar buraco, né? Pronto, aí eu já fechei tudo, ó, as duas laterais, o entrepernas fechado. Agora a gente vai, deixa eu ver o que eu vou fazer. Passar o overlock em toda a boca ali do cos, ó. Passar um overlock bonitinho, para ele não abrir, porque essa malha fleece meu, ele tá abrindo muito. Então para ele parar de abrir, eu vou passar ali, ó, para não ficar ruim. Então vou passar em toda a volta, vou passar também na boca da calça, ó, da perna, passo em volta dos dois lados, para a gente poder virar e fazer uma bainha simples. Se você não gosta das bainhas simples, então deixa mais margem, tá? Ou coloca mais margem para você poder dobrar 2 vezes e não mostrar o overlock. Então tudo é a gosto. Ó, vou fazer dos dois lados, faço na outra perninha também. Deixo pronto e agora é só dobrar. Mesma coisa que fizemos lá na blusa, fazemos aí na calça também, ó. Dobra os 2 ou 3 centímetros que deixou de margem e costura na reta. No meu caso, eu estou costurando na reta, né? Como eu disse, você pode costurar na galoneira, pode fazer na máquina doméstica agulha dupla. Então vai a gosto do freguês, ó. Costurei, já trouxe pronto, porque não tem segredo, muito fácil, né? Muito simples. E agora a gente vai colocar o elástico. A quantidade, né, o comprimento do elástico eu vou deixar na descrição do vídeo para cada tamanho. Para você que for modelar lá junto comigo, poder saber o quanto de elástico você vai usar para cada tamanho. Então aí eu fecho o elástico, ó, passo 2 vezes no overlock para ficar bem preso. E vou dividir o meu elástico em 4 partes iguais, ó. Divido em 2 partes, agora eu dobro de novo o elástico, ó. Dobro de novo o elástico para achar as outras 2 metades. Assim o meu elástico ele vai estar dividido em 4 partes iguais, para a gente poder distribuir a elasticidade na calça. Ó, então agora eu vou pegar a minha calça. Lá no lado das costas, ó, no avesso, eu vou ir pregando. Cada alfinete do elástico vai ser uma costura da calça. Então, cada parte vai ser uma costura da calça. Ó, o próximo alfinete no elástico vai ser a costurinha ali da calça. E assim por diante, por toda a volta. Vamos lá. Aí eu coloquei em toda a volta da calça, ali ficou torto, ó, vou consertar, trazer já pronto. Ó, consertei, agora sim, tudo no alfinete, agora é só
costurar, prender o elástico na calça, tá? E você vai colocar ali na overlock, ó, tanto faz o lado, pode ser o elástico para cima ou o elástico para baixo aí, igual eu tô fazendo. E aí é só descer a agulha do overlock, ó, e esticar. Estica, pega todo mundo e costura. Nessa parte você não vai cortar o elástico, não vai utilizar faquinha. Nós queremos o nosso elástico intacto. É só costurar todo mundo junto, ver se tá pegando, né, os dois, o tecido e o elástico, e ir costurando, não tem segredo. Não se esqueça do alfinete ali, vai elastiza e costura, elastiza e costura. Vamos lá. Estamos chegando na reta final do nosso conjunto fleece, nosso conjunto agasalho masculino e feminino. Se você gostou, está gostando, deixa um joinha aí nesse vídeo para poder me ajudar. Fico muito feliz e me incentiva a continuar postando vídeo aqui no canal para vocês. Então, ó, pessoal, agora é só dobrar. Vamos rebater o elástico na calça, né? Não tem segredo, ó. Coloca o alfinete bonitinho em todas as costuras, ó, você pareia bonitinho costura com costura, rebate o elástico. A largura do elástico é você que decide, né? Eu tô usando um elástico aí de 4, porque eu só tenho elástico de 4. Pode ser de 2, pode ser de 3, então é a gosto. Normalmente nessas calças assim usa mais é o de 2, no máximo de 3, né? Ó, então aí é só ir colocando os alfinetes pra gente costurar, tá vendo? Em cima do overlock. Não gosta do overlock? Passa um viezinho ou deixa mais margem para fazer uma outra dobrinha de 1 centímetro, né? Então aí, quanto melhor o acabamento, mais caro fica a sua peça, porque demanda mais tempo. Então passa aí a costurinha em volta, ó, em cima do overlock. Se você tiver dificuldade, coloca um guia de costura para não costurar torto. E vai fazendo, vai esticando e vai costurando. Estica e costura para ficar pronto, tá? Então, pessoal, esse foi o nosso conjunto. Nós modelamos na aula passada. Se você quer aprender a modelar, entre aí no meu canal, ó, Jonathan Tavares, clica no meu nome, vê o vídeo passado que eu ensinei a modelar para você aprender. Se você não quiser modelar, não tá afim, eu vendo os moldes, vendo o feminino e vendo o masculino, do PP ao GG. Então é só clicar no link aí, ó, na descrição desse vídeo ou nos comentários. Deixei o link também nos comentários para você poder adquirir os moldes. Aí você vai poder imprimir na impressora comum A4 ou levar lá na gráfica para poder imprimir para você já em tamanho real. Então aí eu costurei, ó. A calça ela já está pronta, com o cos rebatido. Porém, eu gosto de passar uma outra costurinha em cima ali do elástico. Porque depois que a pessoa colocar para lavar, o elástico começa a ceder, a enrolar lá dentro. Então eu gosto de prender pelo menos com uma outra costurinha lá em cima, ó, com um pezinho de margem de costura, para o elástico ficar bem preso lá dentro. Então passa por toda a volta também, esticando, ó, que aí não vai ter perigo do elástico enrolar, do elástico ceder, e vai dar tudo certo. Agora vamos ver como ficou o feminino e o masculino. Então ficou desta forma, tá, pessoal? Funcionando perfeitamente, ó. Aqui, certinho. Tem a blusa também, ó. Blusa bem bonita. Certinha. Com a golinha. Ó, o feminino também, pessoal. Com a golinha, que é o punho bem simples, tá? Só passado mesmo no overlock também, ó. A parte da calça aqui também bem simples, ó. Tá?
Um pijaminha, foi só rebatido aqui também na bainha, tá vendo? Então, se você tem interesse em adquirir as modelagens desse conjunto, tanto masculino quanto feminino, o link está na descrição do vídeo e nos comentários. Um grande beijo e tchau, tchau!